Olá, neste vídeo eu gostaria de conversar um pouco sobre o texto O Direito à Literatura de Antônio Cândido. Antônio Cândido, como alguns sabem, é um dos maiores teóricos da nossa literatura. Ele cria discussões incríveis a respeito da literatura em seu sentido mais aprofundado, escreveu inúmeros livros, foi um professor notável em vários aspectos. E dentro do texto O Direito à Literatura, que na verdade é uma conferência proferida em 1988, Antônio Cândido apresenta algumas teses que são muito interessantes, significativas para um processo de compreensão mais aprofundada sobre o que é literatura em seu sentido mais amplo. Para começo de conversa, já que ele se propõe a discutir direitos humanos, ele pensa sobre o seguinte: existe uma racionalidade técnica que é uma herança do pensamento moderno e suas reverberações, e essa racionalidade técnica, segundo Antônio Cândido, promoveu um progresso industrial, promoveu uma energia atômica, promoveu muita coisa. No entanto, nessa tentativa de dominar ou de estabelecer um domínio sobre a natureza, parece que a racionalidade técnica não promoveu algo indispensável, que é a resolução de problemas materiais básicos do ser humano. Em decorrência disso, se faz necessário pensarmos sobre o seguinte: em certos países, como o Brasil, quanto mais cresce a riqueza, mais aumenta a péssima distribuição dos bens. Portanto, podemos dizer que os mesmos meios que permitem o progresso podem provocar a degradação da maioria. De fato. Aí ele, na sequência, menciona a Grécia, que na Grécia Antiga, nós sabemos que não havia possibilidade de pensar numa distribuição equitativa dos bens materiais, tendo em vista a própria constituição ou sistemática sociopolítica que se estabelecia naquele contexto. Já no século XXI, no século XX e no século XXI, nós temos uma outra realidade. E, de acordo com Antônio Cândido, ele diz que, em nosso tempo, é possível pensar nisso. Nisso em quê? Na distribuição equitativa dos bens. E, no entanto, pensamos relativamente pouco nesse sentido. Claro, se nós analisarmos bem o que aconteceu na Europa no século XX, em decorrência da Primeira e Segunda Guerras Mundiais, nós vamos perceber que, na verdade, a coisa não foi muito tranquila e, de fato, não é algo muito tranquilo pensar sobre o que essa racionalidade técnica nos proporcionou, em decorrência de tudo o que aconteceu na Europa naquele contexto de guerra. Agora, na sequência, ele diz assim: desculpa. A instrução, o saber e a técnica levariam necessariamente à felicidade coletiva. No entanto, mesmo onde estes obstáculos foram removidos, a barbárie continuou entre os homens. Como eu disse, analisa a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria e as invasões de determinados países em relação a outros. E com base nisso a gente já vai perceber que, na verdade, é muito complexo ter ou constituir uma utopia sobre uma distribuição equitativa de bens. Se nós pensarmos também sobre a concepção de capitalismo e como o capitalismo é desenvolvido na atualidade, com base nessa concepção também de consumo e outras tragédias cotidianas dos nossos tempos, aí nós vamos perceber que de fato é muito complicado pensar nessa distribuição equitativa de bens. A questão é que, quanto mais uma pequena parcela da população tem mais, uma parcela maior tem menos. E isso se estabelece no plano de uma complexa distribuição de bens para uma classe que é privilegiada e a não distribuição para uma classe desprivilegiada socialmente. Antônio Cândido, na sequência, aponta o contexto dos discursos políticos que surgiram no Brasil. Ressaltemos que, na verdade, ele fala que em 88 nós sabemos que as diretas já tinham acontecido
entre 85, no sentido de que a ditadura foi até 85, março de 1985, e posteriormente a isso houve uma eleição, o presidente não assumiu, e nós tivemos toda uma problemática política no país. E quando chegamos em 88, no ano seguinte, nós vamos ter a eleição que coloca Fernando Collor de Mello no poder. Antes disso, nós tínhamos José Sarney, que foi o vice-presidente que assumiu o governo e que é responsável por um dos problemas mais complicados em termos de economia para o país na década de 80. Na sequência, porque ele coloca esse contexto político, essa discussão sobre os valores dos bens materiais que não chegam equitativamente para todos. Aí ele coloca na segunda parte do texto, que é bem interessante, ele diz assim: pensar em direitos humanos tem um pressuposto: reconhecer que aquilo que consideramos indispensável para nós é também indispensável para o próximo. Lembra muito aquele contexto da Revolução Francesa, com a ideia de igualdade, fraternidade e liberdade. A liberdade e a igualdade, aparentemente, ainda podem ser dois conceitos aventados, pensados como possibilidade. Mas quando nós pensamos na fraternidade, não. A fraternidade não aconteceu como deveria acontecer. E aqui o que ele propõe é exatamente isso: pensar no outro, nas necessidades básicas que o outro tem para além de mim, na alteridade, é talvez um caminho de solução para os problemas mais práticos da humanidade. Mas aí quem é que está disposto ou disposta a vivenciar isso? O esforço para incluir o semelhante no mesmo elenco de bens que reivindicamos está na base da reflexão sobre os direitos humanos. Se nós não pensarmos por esse ângulo, não poderia ocorrer essa equitatividade dos bens. Na sequência, ele fala sobre bens compressíveis e bens incompressíveis, a partir de uma obra de Lebré, Louis-José Lebré, que escreveu Economia e Humanismo, isso entre os anos de 40 e 60, tendo em vista que ele vivenciou aqui a experiência para como é que eu posso dizer, para trazer possibilidades de reflexão a respeito do que são os bens que devem ser necessários para o ser humano e os que não são tão necessários assim. E a partir disso ele cria o conceito de bens compressíveis que podem ser dispensáveis ou dispensados e os bens incompressíveis que não podem ser negados a ninguém. Aí, com relação aos bens compressíveis que são os dispensáveis, cada época e cada cultura fixam esses critérios. O que é que, por exemplo, o que é importante para mim hoje, que daqui a 10 anos não vai ser mais. Isso quem determina muitas vezes são os valores culturais, sociopolíticos, socioeconômicos de um determinado período histórico. Agora, os bens incompressíveis que ninguém pode negar, que não se pode negar, que o Estado não pode negar, são bens que têm critérios, que devem ter critérios seguros, que são os seguintes: ou no âmbito do individual, que tem a ver com a consciência, ou no âmbito do social, que tem a ver com as leis que regem a organização de um determinado povo ou grupo humano. Nesse sentido, o que é que nós temos? Os bens incompressíveis não são apenas os que asseguram a sobrevivência física em níveis decentes, mas os que garantem a integridade espiritual. São incompressíveis, certamente, a alimentação, ou seja, aquilo que não pode faltar. A alimentação, a moradia, o vestuário, a instrução, a saúde, a liberdade individual, o amparo da justiça pública, a resistência à opressão. E também o direito à crença, à opinião, ao lazer e, por que não, à arte e à literatura. Veja que aqui a grande tese do texto de Antônio Cândido. Ele diz que, da mesma forma que nós temos que manter um cuidado com o nosso corpo material e com a nossa segurança, moradia,
alimentação e outros itens. Do mesmo modo, nós temos o direito de também assegurar uma construção da nossa parte espiritual, que tem a ver com a capacidade de ter uma crença, de construir uma opinião e expressá-la, de lazer também para descanso do corpo e da alma, do espírito. E também dentro desse universo de coisas, por que não pensar na cultura, nas artes e dentro das artes, porque nós sabemos que existem várias manifestações artísticas, dentro das artes a literatura. Para Antônio Cândido, portanto, a literatura é um bem incompressível, isto é, um bem que não pode faltar, assim como outros itens que ele menciona e eu apontei aqui na sequência. Mas a fruição da arte e da literatura estaria mesmo nesta categoria? Ele se questiona. Aí ele, na parte 3, já levanta a tese. Olha como é importante o que ele diz sobre a literatura aqui. Ó. Chamarei de literatura, porque ele conceitua, né? Ó. Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos de folclore, lenda, xiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. A palavra xiste não é muito do nosso vocabulário, aí eu coloquei aqui, algo engraçado, um dito popular. Vista desse modo, a literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Olhem bem isso aqui que ele está dizendo. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. E aqui entra algo muito importante. Ele, posteriormente a essa informação sobre o que é a literatura, primeiro, o conceito que ele aponta aqui é muito vasto, porque ele fala que produção de toque poético. Ele coloca aqui, por exemplo, aquelas criações mais complexas e difíceis das produções das grandes civilizações, por exemplo, que vai da produção acadêmica, no sentido, desculpe, acadêmica não, mas erudita, no sentido de uma produção que está vinculada à academia, coisa desse tipo, mas também aquela produção que muitas vezes está no âmbito da oralidade e não somente da escrita, como eu tinha colocado anteriormente. É uma produção que vai para o âmbito da oralidade, e com isso nós estaríamos aqui discutindo a produção indígena, a produção de matrizes africanas, a produção de pessoas que muitas vezes não têm acesso à escolaridade, mas resguardam memórias de um determinado grupo. Ele amplia o conceito que muitas vezes na universidade fica muito fechado. Se pensa apenas, muitas vezes, nem sempre obviamente, mas muitas vezes, no universo da literatura como algo escrito, mas não se pensa efetivamente no universo da oralidade, e que é muito rica, é uma área muito rica de pensamento. Por esse ângulo de visão, então, ele diz que nenhum ser humano vive sem uma espécie de fabulação. Quando você assiste a uma novela, quando você assiste a um filme, quando você busca um texto para ler, um texto ficcional, ou qualquer coisa que chame sua atenção, como a letra da canção de uma música, ou qualquer coisa nesse sentido, e isso tem a ver com a necessidade do ser humano de vivenciar algum processo de fabulação. Esse processo de fabulação é o que torna o ser humano capaz de sonhar. Às vezes sonhar quando dorme, porque o sonho, quando a gente dorme, organiza o nosso pensamento, a nossa psique, mas o sonho quando nós estamos acordados também, que é o sonho que nos organiza socialmente, de acordo com Antônio Cândido, que nos torna capazes de participarmos de determinados grupos e de refletirmos a partir de um ângulo de visão específico. A criação ficcional ou poética, que é a mola da literatura em todos os seus níveis e modalidades, está presente em cada um de nós. Analfabeto, ele coloca o termo assim, analfabeto ou erudito, como anedota, causo, história em quadrinhos, noticiário policial, canção popular, moda de viola, samba carnavalesco.
Ela se manifesta desde os devaneios amorosos ou econômicos no ônibus até a atenção fixada na novela de televisão ou na leitura seguida de um romance. E depois disso, quando ele já menciona que a literatura é algo sem o qual nós não podemos viver, porque tem a ver com o processo de fabulação, aí nós temos um outro item. Ele coloca um conceito nesse ponto 3 de literatura. Coloca a partir de 2 itens. Ele diz que a literatura, dentro do seu papel de reflexão, de apoiar um discurso, de combater, de denunciar, de fornecer possibilidade de vivermos dialeticamente problemas, a literatura geralmente pode ser subdividida nessa concepção a partir de 2 itens. O primeiro deles é a literatura sancionada e o segundo deles é a literatura proscrita. A literatura sancionada é aquela literatura que é produzida por autoras e autores que estão de acordo ou em atenção àquilo que é proposto pelos poderes em vigência, aquilo que a hegemonia do poder sugere e que as pessoas escrevem dentro do que de fato tem que ser escrito para não causar problemas para si e para sua obra. Já a literatura proscrita, de acordo com Antônio Cândido, é aquela literatura que nasce dos movimentos de negação do estado de coisas predominantes. Eu vou dar aqui mais ou menos um exemplo. A literatura sancionada nos remete muito, por exemplo, a um tipo de literatura que é produzida em um período específico da nossa história literária e que não atinge diretamente determinados grupos que são grupos de poder ou de hegemonia. Já a literatura que é proscrita é aquela literatura que está no âmbito de uma certa proibição. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma Carolina Maria de Jesus é uma autora que é uma autora de literatura proscrita à medida que ela mostra uma realidade social ou socioeconômica pungente, difícil da nossa história do Brasil recente. À medida que ela coloca algo em termos de denúncia da sua própria realidade de mulher negra que vive em situação de favelamento e que tem problemas socioeconômicos e sociopolíticos em torno de si, muito graves, aí ela já está no âmbito da literatura proscrita. Temos vários autores e autoras que escrevem obras que estão no nível da literatura sancionada e outros que estão no nível da literatura proscrita, até a atualidade. Depois que nós pensamos sobre isso, aí tem outras coisas que nós poderíamos pensar. Para algumas pessoas, Antônio Cândido menciona, em um determinado período, o livro pode ser algo perturbador ou representar um risco. Mas por que que isso acontece? Porque, na verdade, a literatura tem uma força tão aprofundada em termos de concepção de palavra, em vários gêneros em que ela se manifesta, que pensar a literatura é também pensar no quanto ela pode interferir no pensamento de um indivíduo que constitui uma sociedade e uma sociedade que traz marcas muito profundas de vivência em comum para um determinado grupo. Depois, na parte 4, ele diz: a função da literatura está ligada à complexidade da sua natureza, que explica, inclusive, o papel contraditório mais humanizador. Humanizador, talvez humanizador porque contraditório. Analisando-a, podemos distinguir pelo menos 3 faces. 1. Ela é uma construção de objetos autônomos como estrutura e significado. 2. Ela é uma forma de expressão, isto é, manifesta emoções e a visão do mundo, dos indivíduos e dos grupos. 3. Ela é uma forma de conhecimento, inclusive como incorporação difusa e inconsciente. Por esse ângulo de visão, a literatura, de fato, nos possibilita uma série de pontos de reflexão que, infelizmente, eu não vou poder colocar aqui de forma bem sequenciada e pormenorizada, mas que eu já aponto aqui como um debate. E a maneira como a literatura trabalha a mensagem, ou como a mensagem é construída na literatura, torna o texto literário ou não. E ele coloca: toda obra literária é, antes de mais nada, uma espécie de objeto construído, e é grande o poder humanizador desta construção, enquanto construção. A produção literária tira as palavras do nada e as dispõe como todo articulado,
Este é o primeiro nível humanizador, ao contrário do que geralmente se pensa. De fato, o que ele quer dizer aqui é que a literatura também nos possibilita a organização do nosso pensamento em níveis mais aprofundados. Depois disso, o que é que nós vamos ter? Nós temos aqui uma reflexão do autor a partir de alguns itens. Deixa eu passar aqui umas coisas porque eu queria ser mais pontual. Deixa eu ver aqui. Na parte 5, alguns pontos que podem ser considerados aqui no nosso debate e que vale a pena sim se ser apresentado. Veja bem. Vou pegar aqui, só colocar na ordem. Pronto, 80, 81. Antônio Cândido comenta na parte 5 sobre... Não, na parte 4, no final da parte 4, sobre uma literatura que ele denomina literatura empenhada. A literatura empenhada, para Antônio Cândido, tem a ver com o seguinte: tem a ver com uma produção literária que assume uma posição expressa em face dos problemas de uma determinada realidade. Na busca por fazer uma literatura empenhada, alguns autores se posicionam sobre o que eles pensam ser o que é mais coerente para um determinado tipo de reflexão que se desenvolve na sua obra. Claro que, com isso, há uma problemática, porque ele diz assim: sabemos que em literatura uma mensagem ética, política, religiosa ou mais geralmente social só tem eficácia quando for reduzida à estrutura literária, à forma ordenadora. Tais mensagens são válidas como quaisquer outras e não podem ser proscritas, mas a sua validade depende da forma que lhes dá existência como um certo tipo de objeto. De modo que a gente já tem aqui uma questão bem interessante para levantar. A literatura que ele comenta como literatura empenhada, ela está preocupada em expressar um determinado tipo de ideologia que um autor vivencia em seu papel de produtor de textos, ela pode ser muito interessante no sentido de exposição de um determinado tipo de ideia, mas quando ela não está comprometida com a produção no sentido de organização estrutural literária ou como forma ordenadora, e sim com as questões éticas, políticas, religiosas ou outras coisas mais, aí a literatura deixou de ser livre e vira um processo de aparente cerceamento de liberdade. Isso comprometeria em vários aspectos a produção artística de um determinado autor. Depois disso, nós temos a parte 6, que eu vou pulando alguns tópicos aqui para ser mais rápido. Deixa eu ver aqui, 81, 6. Na parte 6, o que é que nós vamos encontrar? Porque ele coloca muitos itens e não vai dar tempo para a gente analisar tudo aqui nesse vídeo. Mas ele coloca o seguinte. Deixa eu pegar aqui. 7. Pronto, aqui. Ele coloca o seguinte, que focalizar a relação da literatura com os direitos humanos de dois ângulos diferentes é possível. Primeiro, verifiquei que a literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo, ela nos organiza, nos liberta, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza. Negar a fruição da literatura é mutilar a nossa humanidade. Em segundo lugar, a literatura pode ser um instrumento consciente de desmascaramento, pelo fato de focalizar as situações de restrição dos direitos ou de negação deles, como a miséria, a servidão, a mutilação espiritual. Tanto num nível quanto no outro, ela tem muito a ver com a luta pelos direitos humanos. O que há de grave numa sociedade como a brasileira é que ela mantém com a maior dureza a estratificação das das possibilidades, tratando como se fossem compressíveis muitos bens materiais e espirituais que são incompressíveis. Por exemplo, a própria ideia de colocar que a literatura é algo que só a elite teria acesso, ou colocar que só é importante a literatura escrita e não a literatura oral, ou considerar que
quem deve chegar nas universidades ou quem deve ter estudo formal são os privilegiados da nação, isso tudo a literatura muitas vezes nos traz como um norteamento dentro das suas produções artístico-literárias. E não só a literatura, mas toda manifestação artística sempre está muito comprometida em mostrar um determinado período histórico-social, uma realidade, e com isso a arte ganha no sentido de trazer à tona uma realidade muito complexa que por vezes um país como o nosso vivencia. O Brasil, ele menciona aqui de forma bem complexa, e quando ele fala de literatura erudita, ele diz assim que a literatura erudita ela está para uma difusão das formas de literatura na estrutura e organização das sociedades e para uma comunicação entre as esferas das produções literárias. Ele coloca essa ideia de literatura erudita para contrapor a uma literatura que seria de massa, uma literatura de massa, como o folclore, a sabedoria espontânea, a canção popular, o provérbio. Essas modalidades são importantes e nobres, mas é grave considerá-las como suficientes para a grande maioria, que, devido à pobreza e à ignorância, é impedida de chegar às obras eruditas. Ele sempre coloca assim: é importante pensar que todo grupo social dentro de um determinado espaço tem valores culturais, sim, aquilo que é produzido por eles é valoroso, sim, mas por que uma pessoa não gosta de determinado tipo de obra literária, ou de determinado tipo de música, ou de determinado tipo de manifestação artística? Porque às vezes não é dado a esse ser humano ter acesso a isso. Quando ele tem acesso de alguma forma, ele termina por entender que aquilo é significativo para ele e, consequentemente, usufruir daquilo que é dado a ele. Quando não é dado, ele não tem como saber. Quando não é dada a oportunidade de vivenciar isso. Portanto, a literatura tem a ver com direitos humanos em vários aspectos. A necessidade universal que deve ser satisfeita porque dá forma aos sentimentos e, portanto, nos humaniza. Sem ela, sem a literatura, seríamos mutilados em nossa humanidade, segundo Antônio Cândido. E a literatura também pode ser um instrumento consciente, como eu já tinha mencionado, de desmascaramento, porque ela focaliza situações de restrições desses direitos ou de negação deles. E como ela focaliza isso, ela pode, inclusive, nos conduzir a uma reflexão aprofundada sobre o que é a existência humana em seu sentido mais amplo. E também fazer com que o ser humano seja capaz de reivindicar seus direitos. Reivindicar, portanto, o acesso à arte é reivindicar direitos. Para concluir, ele diz o seguinte, no finalzinho já dessa última parte: o Fausto, o Dom Quixote, os Lusíadas, Machado de Assis podem ser fruídos em todos os níveis e seriam fatores inestimáveis de afinamento pessoal, se a nossa sociedade iníqua não segregasse as camadas, impedindo a difusão dos produtos culturais eruditos e confinando o povo a apenas uma parte da cultura, a chamada popular. A este respeito, o Brasil se distingue pela alta taxa de iniquidade, pois, como é sabido, temos de um lado os mais altos níveis de instrução e de cultura erudita, e de outro a massa numericamente predominante de expoliados, sem acesso aos bens desta e, aliás, aos próprios bens materiais necessários à sobrevivência. As classes dominantes são frequentemente desprovidas de percepção e interesse real pela arte e a literatura ao seu dispor, e muitos dos seus segmentos as fruem por mero snobismo, porque este ou aquele autor está na moda, porque dá prestígio gostar deste ou daquele pintor. A luta pelos direitos humanos abrange, na parte 7 já, no finalzinho da parte 7, a luta pelos direitos humanos abrange a luta por um estado de coisas em que todos possam ter acesso aos diferentes níveis da cultura. A distinção entre cultura popular e cultura erudita não deve servir para justificar e manter uma separação iníqua, como se do ponto de vista cultural a sociedade fosse dividida em esferas incomunicáveis, dando lugar a dois tipos incomunicáveis de fruidores. Uma sociedade justa pressupõe o respeito dos direitos humanos e a fruição da arte e da literatura em todas as modalidades e em todos os níveis é um direito inalienável. E com isso ele termina com a tese que, do meu ponto de vista, é a perfeição dentre os textos que eu já li
talvez o que seja mais grandioso na minha concepção é esse, porque mostra que há uma literatura, sim, de caráter popular que tem seus valores, mas não se pode justificar com a existência dela a inexistência da possibilidade de pessoas terem acesso a uma cultura erudita, que muitas vezes é colocada só para um grupo e outro grupo fica sem acesso. E também com isso a gente tem que pensar o seguinte: algumas pessoas utilizam as artes, principalmente a literatura, que é a minha realidade mais próxima, para se sentir superior a um outro ser que não teve acesso ou que não tem o contato mais efetivo. E eu fico perguntando o seguinte: se a literatura como arte não te abre a mente para se tornar uma pessoa melhor ou uma pessoa mais capaz de empatia ou de outros valores humanísticos, né, termina que você não cumpriu a função dentro desse universo que a arte propõe. Porque arte, antes de qualquer coisa, é uma capacidade que o ser humano criou para sensibilizar e humanizar. E é justamente sobre isso que Antônio Cândido fala. E mais do que isso, ele diz: a literatura é indispensável, é um bem inalienável, não pode faltar. Porque do mesmo jeito que você precisa de alimento, moradia, segurança, vestimenta e outros itens, você também precisa de coisas que proporcionem bem-estar, instrução, desenvolvimento cognitivo, psicológico, desenvolvimento humanístico e outros itens mais. De modo que é importante refletir sobre a importância da arte em nossas vidas, sobretudo em períodos em que estamos em contextos tão sombrios, em que a educação, a ciência, a cultura e as artes são tão desprezados. Diante de tudo isso, eu concluo o vídeo dizendo: vamos ler obras artístico-literárias. Ao fazer isso, você tanto se torna um ser muito mais capaz de refletir sobre certas problemáticas que acompanham a nossa realidade sociocultural, sociopolítica e socioeconômica, como também torna você mais apto ou apta a se posicionar frente a determinados tipos de problemas que nós vivenciamos às pampas aqui no Brasil. É basicamente isso que eu tenho para falar. Eu espero que tenha sido claro. Alguns pontos eu tive que correr rapidamente para que a gente não ficasse com um vídeo muito estendido, mas eu espero que vocês tenham gostado. E a proposta é que, a partir dessa explanação nesse vídeo, nós possamos fazer mais e mais debates sobre o que é literatura a partir do que o texto propõe. Um abraço, tudo de bom, e eu espero que não deixem de ler Antônio Cândido. Tchau.